Toda vez que eu faço um vídeo sobre o Brasil ou sobre os brasileiros, alguém comenta sobre o famoso complexo de vira-lata do povo brasileiro. Mas o que viria a ser esse tal complexo? Eu passei toda a minha vida escutando sobre o complexo de vira-lata, mas eu nunca tinha ido diretamente à fonte dessa expressão, até que um dia eu estava lendo este livro, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras. Inclusive é um livro que oferece um panorama bem interessante da mentalidade brasileira desde 1850 até os anos 2000. Então eu vou deixar um link aqui embaixo da Amazon, se alguém tiver interesse em comprar este livro. E na página 118 do livro eu me deparei com o quê? Com a crônica de Nelson Rodrigues, que deu origem à expressão complexo de vira-latas. E ele define o termo da seguinte forma: por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. E mais embaixo ele declara: é um problema de fé em si mesmo. A gente constantemente critica o nosso país, sem muitas vezes reconhecer que a gente também tem muita coisa boa para oferecer. E ao lado dessa incessante autocrítica, vem também um pouco de deslumbramento em relação à cultura estrangeira, principalmente à cultura americana. É aquela velha história de que tudo que vem de fora é melhor. E também aquela necessidade de aprovação que a gente tem em relação aos estrangeiros. Aqui no YouTube, por exemplo, isso é muito visível. É só um gringo falar qualquer coisa sobre o Brasil que a gente já tá lá abanando o nosso rabinho. Existem muitas causas para esse sentimento de inferioridade que muitos de nós sentimos em relação a outros povos, mas refletindo sobre esse tema, eu cheguei à conclusão de que o complexo de vira-latas nada mais é do que uma falta de autoestima, mas no âmbito coletivo. E isso é uma boa notícia, porque o que mais tem na internet, principalmente, é artigo de como melhorar a autoestima. A única coisa que a gente tem que fazer é aplicar estes conselhos no âmbito nacional. E o que acontece com as pessoas que têm autoestima baixa? Eu peguei alguns pontos de artigos sobre autoestima. A pessoa, ela não acredita em si mesma, ela se autocritica demais, ela não consegue enxergar seus pontos positivos, ela se preocupa demais com a opinião alheia, ela não acredita em seus potenciais, ela se sente paralisada diante dos problemas e os problemas constantemente as nocauteiam, porque a pessoa vai muito para baixo quando ela tem um problema. Então parece que o nosso país tem um diagnóstico, né, gente? Tá, mas o que a gente pode fazer para superar essa baixa autoestima nacional? Bom, eu acho que o primeiro passo é reconhecer que a gente também tem muitas qualidades. No inicinho desse canal eu fiz um vídeo chamado 10 vantagens de ser brasileiro. Se você ainda não viu, comece por lá. Outra coisa importante é saber que todos os países, mesmo os de primeiro mundo, enfrentam muitos problemas e que nenhum lugar é perfeito e que o Brasil não é o pior lugar do mundo. Outro exercício interessante é ler notícias sobre a Somália, sobre o Sudão, entre outros. E quando você vê o que está acontecendo naquela região, você relativiza muito os seus problemas. E a última sugestão de hoje é parar de se preocupar tanto com a opinião alheia / gringa. Eu particularmente adoro aquela frase: o que os outros pensam sobre você é problema deles. Então a gente tem que começar a nos autovalorizar em vez de ficar mendigando reconhecimento alheio. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir construir a nossa autoestima nacional e nos enxergar com mais clareza, a gente vai ter mais força para resolver os nossos problemas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa discussão.
Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar ou discordam de alguma coisa que eu falei ou acham que talvez os brasileiros não sofram desse complexo de vira-lata ou qualquer outra coisa que vocês quiserem falar, deixe nos comentários aqui embaixo. Eu vou adorar ler a opinião de vocês. Eu acho que é uma discussão muito importante, principalmente nesse momento de crise, né, que o país está muito polarizado, tá todo mundo meio pessimista. Eu acho que é um momento de reflexão e de talvez ver se a gente consegue subir um pouco a nossa autoestima para que a gente possa ser mais resiliente e talvez na próxima crise ou no próximo soco na cara que a gente levar, a gente consiga ficar mais forte e cair menos no abismo. Então é isso, um beijo e até a próxima.